ter um pouco da prática, viver as dificuldades que um advogado vai enfrentar no seu dia a dia. Eu acho que isso, junto com o estudo, com a dedicação, eu acho que você tem condições de ter sucesso na sua profissão, ser bem sucedido. Ok. Até por conta do tema que nós estamos abordando, hoje nós trouxemos como evento exatamente o 15º Exame de Ordem, que será realizado agora no mês de setembro, com a abertura do edital no dia 26. Correto, doutor? Correto. Muito bem. Quais as dificuldades que você acredita que os estudantes de direito enfrentam ao prestar um exame de ordem? A qualidade no ensino você já falou, né? Existiriam outras dificuldades que esses estudantes enfrentam para prestar esse exame? Eu acho que a má qualidade do ensino. Eu acho que as faculdades elas precisam se preocupar não de uma forma massificar o estudante, mas dar condições para que efetivamente ele possa enfrentar o dia a dia da profissão. Eu acho que hoje o exame é um exame rigoroso. É como se você fizesse um concurso para a magistratura, para o Ministério Público. Eu acho que podia ser voltar um pouquinho ao exame de ordem da época do Estatuto da Lei 4.215, para que o bacharel, o estudante, tenha condições até de demonstrar aquilo que ele aprendeu na prática, o estágio profissional. Mas eu acho importantíssimo esse estágio, essa convivência. Na hora de você fazer uma peça processual, você saber para quem dirigir, para qual tribunal dirigir, e isso você pode aprender num estágio profissional. Ok. Hoje fala-se muito sobre a regulamentação da profissão do paralegal, né, segundo a Lei 5.479 de 2013. Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu sou contra o paralegal. Até porque aquele que vai procurar, que tem uma questão jurídica para resolver, na hora de postular em juízo, o paralegal não vai poder fazer isso. Okay. A postulação em juízo é ato privativo de advogado. Então, eu acho que é uma medida que não vai ajudar o sistema judiciário do país. Nós precisamos de uma justiça célere, que efetivamente faça justiça. E não vai poder fazer essa justiça com o paralegal. Sim. Hoje existe, informalmente, vamos dizer assim, a figura do paralegal, né? Os escritórios admitem aqueles que são assistentes jurídicos, né? Os bacharéis sem OAB, obviamente, para atuar nos bastidores do direito, vamos dizer assim, né? No administrativo jurídico. Então, assim, eu vejo muito isso no mercado, né? Talvez o que estão pedindo é uma formalização, uma regulamentação. Talvez uma regulamentação, mas não vai ter a postulação em juízo. Sim. Não vai poder assinar uma petição. Talvez uma análise preliminar de um contrato, uma verificação de documentos, mas sem a expertise de um advogado. E o fato dessa regularização, você acredita que isso vai fazer com que mais estudantes ainda sejam reprovados no exame de ordem? Você acha que isso pode prejudicar, de certa forma? Não acredito que... eu acho que a reprovação no exame de ordem não é um problema do paralegal ou não. É uma questão efetivamente da qualidade do ensino. Sim. Porque mesmo aquele que pretende exercer a profissão, fazendo o exame de ordem, ele não vai se conformar ou não vai aceitar ser um paralegal. Cursou 5 anos uma faculdade de Direito para ser um advogado, para pleitear em juízo, para se sentir até realizado profissionalmente. Eu não vejo como possa interferir o paralegal relacionado ao exame de ordem. Ok. No mercado a gente verifica assim,
um número de profissionais que não conseguiram passar em exame de ordem e atuando como paralegal, mas sempre tendo o objetivo de advogar. Então, é claro, é aquilo que você falou, são 5 anos de estudos, seria uma frustração para ele não poder advogar. Mas alguns tentam por anos a fio e não conseguem. Existem alguns componentes. Eu acho que eu conheço casos de filhos de amigos que, bons alunos, estudaram, chegam na hora do exame e dão um branco. Um apagão, igual da seleção brasileira. Dá um apagão, dá exatamente um apagão. E isso faz parte, não é que ele teve um estudo de uma qualidade ruim numa universidade, não estudou. Eu vejo casos em que aquele estudante que está prestando exame de ordem teria condições, sim, de exercer a profissão, mas tem o sistema emocional, então às vezes 4, 5 exames, mas eu acho que uma solução para essa questão seria voltar, faz o exame, conta a parte teórica, mas que possa também comprovar um estágio, aquele estágio que ele fez possa fazer parte da composição da nota. Eu não acho que é só na parte teórica que vai avaliar. Eu acho que o estágio, aquele que assistiu uma audiência com um advogado, eu comecei a estagiar cedo. Eu acompanhava as audiências, o juiz anotava na minha carteira a audiência que eu tinha acompanhado. Você começa a ter a percepção, como é que o advogado deve portar numa audiência, qual é o papel do Ministério Público, qual é o papel do magistrado, quando a testemunha eventualmente está faltando com a verdade. Eu acho muito importante essa prática profissional e acho que essa prática profissional deveria compor a nota para aprovação, para ingresso nos quadros da OAB, não só o exame de ordem. Deveria compor a nota do exame de ordem da parte teórica, mas tem que ter a parte prática. Sim. Isso é bastante interessante, porque também hoje eu trabalho um pouco com esse capital humano, né, de estagiários de direito, e hoje o que a gente percebe é que assim, eles determinam o que eles querem fazer nos estágios e o que eles não querem fazer. Então, isso que você está falando dessa prática, até mesmo de ir ao fórum, de vivenciar essa prática jurídica, acho que é muito importante. Né? E eu vejo assim que hoje alguns estudantes estão perdendo a noção da importância disso. Então, talvez, do estágio. Então, talvez fosse até importante realmente que o exame de ordem considerasse isso. Eu acho que para você ingressar nos quadros da ordem, vamos fazer uma composição. Sim. X o valor para o exame de ordem, mais um exame de comprovação ou a comprovação do estágio. Você disse que alguns estudantes até estão se afastando escolhendo o estágio. Mas você imagina a seguinte situação. Hoje eu fui fazer uma sustentação oral na turma recursal. E tinham vários estudantes atrás assistindo a minha sustentação. A sustentação do advogado era uma queixa-crime, em que houve um recurso. Então tinha o advogado do querelante, que é o ofendido, do querelado, o ofensor, sustentações orais, manifestação do Ministério Público, oral, e o voto de cada um dos juízes. Acredito que esses estudantes depois poderiam fazer um relatório daquilo que eles presenciaram, daquilo que eles vivenciaram. E isso é importante. Não é só a parte prática, a parte teórica, a parte prática também. Com certeza. Muito interessante esse sistema. Que conselho, doutor Cid, você daria para os estudantes de direito e futuros estudantes? Eu acho que dedicação, gostar daquilo que ele faz, ter amor e acreditar em si próprio. Lutar que vai conseguir. Eu acho que, embora o mercado
o mercado, a advocacia é difícil, tem muitos advogados, mas eu posso dizer que o sol brilha para todos. Tem um pouquinho de luz para cada um. Não olhe para o lado, olhe sempre para frente, porque para frente você vai ter sempre um caminho a trilhar. É verdade. Fazendo melhor, né, doutor? Sempre fazendo o melhor. Não se preocupar com o que o outro está fazendo. Pense em você, seja dedicado, que vai conseguir. Ok. Então, como dica dessa semana, mais uma vez eu quero ressaltar o livro, né, do Dr. Cid Vieira de Souza, né, que é o Exame de Ordem como Instrumento de Defesa do Interesse Público, que foi reimpresso em edição facsimilar em 2013. Em 2013, o presidente Marcos da Costa fez o prefácio sobre esse livro do Exame de Ordem. Eu falei sobre os bastidores do Exame de Ordem. E por falar em bastidor, eu quero só acrescentar, quando você pediu para falar um pouquinho, eu escrevi um livro, OAB versus ditadura militar, onde eu faço um relato do período difícil em que o meu pai passou na OAB, de 71 a 79, onde nós tivemos a morte do Vladimir Herzog, tivemos a invasão da PUC e vários outros fatos importantes e marcantes, onde com documentos históricos da época, depoimentos, eu trouxe um pouquinho dessa história da OAB, uma instituição que começou a ter projeção começou a combater o regime militar, que hoje a OAB é um nome institucional, é um nome forte. Então, eu queria só aproveitar esse gancho. Falou do livro, eu não falei do livro OAB versus ditadura militar. Esse livro foi lançado, cuja renda foi toda revertida para Casas Hope, apoio à criança com câncer. Parabéns, doutor. Vejo que você está bem integrado nos aspectos sociais aí. Eu acho que a gente precisa sempre dar um pouquinho da gente. É verdade. Dar um pouquinho para quem não tem nada, isso que mesmo. Passa a ser muito. Bacana. Parabéns, doutor. E eu gostaria de agradecer a sua presença, né? Nosso tempo é pequeno, é curto, mas acho que foi muito proveitoso. Gostaria muito de agradecer, deixar o convite aberto para uma nova oportunidade, né, se você tiver interesse. E gostaria que você colocasse algumas palavras aí para finalizar e para encerrarmos o programa. Eu aqui agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o exame de ordem. Eu falando um pouquinho do exame de ordem, eu tenho a oportunidade de falar do meu pai, que foi a grande luz, a grande inspiração. E talvez por isso eu faça hoje para agradecer tudo aquilo que Deus me deu, a mãe que eu tenho, o pai que eu tive, os filhos que eu tenho, procurar ajudar um pouco do meu tempo, dar um pouquinho do meu tempo para quem precisa muito. Eu aqui agradeço a oportunidade de estar aqui com você essa noite. Obrigada, doutor Cid. E nós encerramos mais um programa Conversa Legal, contando sempre com a sua audiência, com a sua participação, todas as quintas-feiras, às 19 horas, aqui na Flix TV. Uma boa noite a todos e até quinta-feira.